O que eu aprendi com a cultura racional? Quando me perguntaram o que eu aprendi com a cultura racional, depois de 45 anos de estudo, eu percebi que essa não é uma resposta curta. E a primeira coisa que eu aprendi é justamente esta. Tempo de estudo, por si só, não quer dizer nada. Não é o tempo que define o entendimento, é o desenvolvimento do raciocínio. Trata-se de mudança de consciência. A cultura racional não ensina a olhar a vida de fora para dentro, pela matéria, pela crença, pela fé ou pela imaginação. Ela explica a vida da origem para a consequência. Aprendi que se existe este mundo, é porque existe outro que lhe deu causa, pois não existe efeito sem causa. Aprendi, com base, lógica, provas e comprovações, a nossa origem no mundo racional, de energia pura, limpa e perfeita. Que viemos nos deformando e nos degenerando em matéria por vontade própria, e por isso somos animais de origem racional. Aprendi que não somos quem pensamos que somos, e que a verdadeira felicidade está em nos conhecermos. Aprendi que tudo o que fazemos obedece aos gostos, vontades e pensamentos, e que por não medirmos as consequências e agirmos de forma inconsciente, nos tornamos vítimas dos próprios caprichos. Aprendi que eu não sou a matéria, estou na matéria. Que o sofrimento não é castigo nem prova divina, mas resultado do desconhecimento da origem, o que nos impede de saber como viver. Aprendi que pensamento e imaginação são máquinas da deformação, responsáveis apenas pela lapidação do ser humano, e que o raciocínio é outra coisa, é ligação com a origem. Aprendi que o conhecimento da cultura racional é atemporal, porque a verdade é uma só. Ela não muda ontem, hoje ou amanhã. A verdade é imutável. Aprendi que religiões, seitas, doutrinas e até o espiritismo não foram em vão. Foram processos de lapidação, que ensinaram limites, organização, respeito, amor relativo e a noção de um plano superior, mas não fazem o retorno à origem. Por isso, a cultura racional não concorre com esses caminhos. Ela sucede. Começa onde eles terminam, explica o passado, encerra a confusão e abre o retorno. Aprendi que, enquanto não estou imunizado, posso utilizar ferramentas da natureza para alívio, cura e limpeza do campo, consciente de que isso não desenvolve o raciocínio, nem proporciona o retorno à origem. Aprendi que a cultura racional não é contra nada nem contra ninguém, porque tudo teve e tem seu tempo, sua função e seu porquê de existir. O erro está em misturar fases e falsificar o conhecimento. Aprendi o que são os OVNIs ou discos voadores, habitantes do mundo racional que se materializam de diversas formas para a divulgação da nova fase racional. Aprendi que a fase racional não é doutrina, nem religião, nem escolha pessoal. É uma fase natural da natureza, em que a energia que governa passa a ser a energia racional, a energia da nossa origem. Aprendi que toda mudança de fase provoca grandes distúrbios, um verdadeiro salve-se quem puder, e que essa mudança vibracional para uma energia superior é confirmada pela ressonância Schumann. Aprendi que tudo é energia, que a matéria é energia condensada no ponto mais baixo da vibração, e que a energia elétrica e magnética sustenta a deformação do mundo material. Aprendi que existe a categoria animal dividida em duas classes, racional e irracional, e que, se não nos ligarmos à frequência racional, nossa vibração se torna insuficiente para o retorno, descendo para a classe dos irracionais. Aprendi quem é a natureza e como ela age, que dependemos de tudo e de todos e que muitas vezes agimos com desrespeito e destruição, ainda achando que somos superiores. Aprendi que este universo é formado por 7 partes, e que tudo continua obedecendo à ordem eterna do mundo racional, por meio de formas geométricas e números, mesmo em um mundo deformado e em constante transformação. Aprendi que o fluido é um ser vivo que dá causa e efeito à matéria, pois não há efeito sem causa. Por isso se diz que o fluido dá vida, porque sem ele a vida não existiria. Aprendi que não sou dono de nada nem da minha própria vida. Aqui tudo é alugado. Nasci condenado à morte por não ser daqui, que tudo é ilusão e que a luta material é a do nada pelo nada, até tudo acabar em nada. Aprendi que a vida é curta e incerta,
e que devo vivê-la da forma mais proveitosa possível, procurando sair daqui melhor do que quando cheguei, e não vivendo de engambelos que nenhum benefício trazem. Aprendi que leis herméticas e sistemas como a Cabala mostram mapas aproximados da realidade, mas não conduzem de volta à origem. Aprendi que cultivar virtudes morais não liga ninguém ao mundo racional. A ligação não vem pelo esforço moral. Ela acontece pelo desenvolvimento do raciocínio. A moral é consequência da ligação, não a causa. Aprendi que o pra já não é o efeito imediato. É a conduta agora. A ligação começa agora. A realização obedece ao processo. Aprendi que a vida tem regras, limites e leis e que, quando não as respeitamos, sofremos as consequências dos nossos abusos. Aprendi que o mundo não é como eu quero, mas como tem que ser. E também que o ser humano diz aceitar isso, mas na prática não aceita. Reza, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas quando a vida acontece diferente do que ele quer, se revolta, não aceita, reclama e se comporta como uma criança contrariada. Isso mostra o quanto o ser humano é contraditório sem perceber. Isso que eu disse não é tudo. Está longe disso. Se fosse falar tudo o que aprendi, as mudanças, os desligamentos, as compreensões, seriam horas, talvez dias. Mas uma coisa eu posso afirmar com clareza. Eu não sou mais o mesmo. E essa mudança não veio de fé, promessa ou emoção. Veio de conscientização. Veio do desenvolvimento do raciocínio. E ainda há muito a aprender.